Olá! Nesta videoaula explicativa, abordaremos como estimar as temperaturas em uma placa através do uso de dois métodos iterativos, Gauss-Jacobi e Gauss-Seidel. Esses métodos permitem obter uma aproximação para a solução de um sistema linear. Iniciamos com uma aproximação para essa solução e depois melhoramos essa aproximação através de sucessivas iterações. Os valores das temperaturas conhecidas nos pontos dados podem ser calculados por mas precisamos escrever esse sistema na forma ax igual a b. Assim temos sendo a forma matricial, definida a forma matricial do sistema, podemos ir para a explicação dos métodos utilizados e códigos desenvolvidos. O método de Gauss-Jacobi é um método iterativo para a resolução de sistemas lineares com o objetivo de melhorar uma aproximação inicial por meio de repetidas iterações, até que seja alcançada a precisão desejada. Consiste em analisar o sistema na forma matricial A vezes x igual a b, gerando então um sistema equivalente que satisfaz o critério das linhas. Esse critério estabelece que a soma dos itens não pertencentes à diagonal principal de cada linha dividida pelo item da diagonal principal dessa linha resultam em um alfa. Comparando todas as linhas, o maior alfa deve ser menor que 1 para garantir que o método irá convergir. O primeiro passo para a resolução do problema é fazer a importação das bibliotecas necessárias ao código. Depois, pede-se o número da matrícula do usuário para que sejam gerados os parâmetros necessários, x, y, w e z, por meio do processo aleatório fornecido pelo professor. Definimos a função de Gauss-Jacobi com os parâmetros a e b, retornando o valor da temperatura. Também definimos a precisão e o máximo de iterações. Escolhemos uma variável n que define o tamanho de b e supomos que há solução para o sistema. Depois, copiamos o valor de b para a temperatura. A seguir, verificamos se o módulo da diagonal principal da matriz A é diferente de zero. Caso seja zero, o laço para. Se a condição da diagonal é satisfeita, podemos imprimir a primeira tentativa de aproximação para a solução do sistema. Agora, fazemos as próximas aproximações para a temperatura. A condição a ser satisfeita é que o número de iterações não pode ultrapassar o máximo definido. Em seguida, eliminamos o termo da diagonal e efetuamos a soma S. Assim, pegamos o elemento da diagonal principal da matriz A e multiplicamos por B, menos a soma S. Agora, comparamos os vetores da temperatura e temperatura K com a precisão escolhida. Se a precisão for atendida, copiamos os valores de temperatura K para a temperatura e paramos o laço. Se não for, efetuamos o processo da cópia para atualizar para a próxima iteração. Ao final, colocamos a precisão atingida, o número de iterações realizadas, o critério de convergência garantindo se houve ou não convergência do método e para qual valor convergiu. Além de, se o processo parou porque atingiu a precisão necessária ou o número máximo de iterações. O método de Gauss-Seidel é também um método iterativo que foi desenvolvido a partir do método de Gauss-Jacobi, com a intenção de reduzir a quantidade de iterações usadas para chegar na resposta. Diferente do primeiro método, que utiliza apenas os valores encontrados na última iteração para a conta, este utiliza os valores encontrados em cada iteração, garantindo assim uma convergência mais rápida. Para o código referente ao método de Gauss-Seidel, utiliza-se como base o código de Gauss-Jacobi, com diferenças apenas no laço de iterações, no qual procuramos eliminar o termo da diagonal principal da matriz A. Essas diferenças tratam de que se o índice da linha é maior do que o índice da coluna, na soma, ao invés de multiplicar por temperatura, que equivale ao vetor x, devemos multiplicar por temperatura k, que é equivalente ao vetor xk, uma vez que queremos usar os valores já calculados para o cálculo dos seguintes. Se o índice da linha for menor do que o índice da coluna, a soma S deve ser multiplicada por temperatura, ao invés de temperatura K, utilizando neste caso o valor da iteração anterior.
O restante do código segue a mesma lógica descrita para o método de Gauss-Jacobi. Analisando as respostas obtidas, vemos que ambos os métodos apresentam respostas muito próximas que diferem apenas a partir da terceira casa decimal. Assim, é notável a eficiência dos processos. Os dois métodos convergem e atingem a precisão necessária pedida no exercício. Contudo, no quesito de esforço computacional, vemos que o método de Gauss-Seidel necessita de menos interações, sendo mais econômico do que o método de Gauss-Jacobi. Obrigado pela atenção, não esqueça de deixar o like e comentar abaixo o que achou do código. Até mais!